Olá, eu sou o professor Luiz Moraes, do Matemática Exata, a matemática que não resta a menor dúvida. No vídeo de hoje nós vamos falar de questões para concursos da VUNESP. Nesse vídeo nós vamos apresentar alguns problemas com frações, um pouco sobre mínimo e múltiplo comum e um pouquinho sobre equações. Problemas com frações. O senhor Oswaldo faleceu e deixou num cofre de banco 936 barras de ouro, e no testamento declarou: metade das barras devem ficar com a minha esposa. O restante deverá ser dividido 3/6 para meu filho José, 2/6 para meu irmão Antônio e 1/6 para meu tio Carlos. Calcule com quantas barras cada um ficou. Veja só, primeiramente nós vamos ter que calcular a parte da esposa, da viúva. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui, ó, nesse gráfico que você pode ver aqui, ó, nós temos uma barra inteira aqui que tem 936 barras. Se nós vamos dividir ela ao meio, nós vamos criar metade. Duas metades, ok? Por isso se chama fração. Nós estamos pegando uma inteira e dividindo em duas frações de meio. Para a gente descobrir quanto vai dar para cada uma, nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar o número de cima pelo de cima, de 1, e o número de baixo, que aqui também corresponde a 1, por ser um número inteiro, vezes o número de baixo, que é o número 2. Então, nós vamos ter 936 vezes 1 é igual a 936. Dividido por 2, nós vamos ter 468 barras. Esse é o princípio fundamental, um dos princípios fundamentais da fração. Multiplicação de fração. Você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Portanto, a parte que cabe à viúva são de 468 barras de ouro. Sabendo que a outra metade, as outras 468, deverá ser dividido em cestos, vejamos, já que nós estamos falando em cesto, nós temos que dividir em 6 partes. Nós vamos dividir em 6 partes. Cada parte vai dar 1/6, ou seja, cada parte dessa fração é uma fração de 1/6. Então, nós pegamos a outra metade que sobrou das barras e vamos dividir conforme o testamento deixou para o filho José, o irmão Antônio e o tio Carlos. Ok? Então, vocês vão poder observar aqui que nós temos aqui o José ficou com 3/6. Então, ficou 1, 2, 3. Aqui, 3/6. Ok? O Antônio ficou com 2/6. 1, 2. 2/6. E o Carlos ficou apenas com 1/6. Tadinho. Ficou o mais pobrinho de todos, né? Mas considerando que ficou com barra de ouro, filho, o cara está com dinheiro. Então você pode observar aqui, ó, que a somatória de todos eles vai dar os 6. São 3 para o José, 2 para o Antônio e 1 para o Carlos. Ok? Agora nós temos que aplicar aquela continha que é a multiplicação de fração. Conforme nós já havíamos visto aqui na página anterior, nós vamos ter que colocar o número 1 aqui, porque 468 em número inteiro e representa que está sobre o número 1. Para você poder usar o princípio da multiplicação de frações de forma mais exata. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima, que no caso do José são 468 barras, e ele pegou 3/6. Então, nós vamos multiplicar 468 vezes 3, e o de baixo pelo de baixo, 1 vezes 6. Portanto, nós vamos ter 1.404 dividido por 6, o que vai dar 234. Portanto, José pegou 234 barras de ouro, que corresponde a 3/6 dos 468. Ok? Agora, a mesma coisa nós vamos aplicar ao Antônio. 468, só que no caso aqui são 2/6. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. O Antônio, no fim das contas, ficou com 156 barras de ouro. E o Carlos, coitadinho, é o único que ficou com 1/6 só, então é só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, vai dar 468 dividido por 6, que representa aqui 1/6, são 78 barras de ouro. Mesmo assim, considerando que uma barra de ouro pesa 1 quilo, o cara está milionário.
Então veja só, a viúva recebeu as 468 barras de ouro, o José ficou com 234, o Antônio 156 e o Carlos 78. Portanto, se somarmos tudo, vai dar os 936 barras. Aqui eu fiz um gráficozinho com as barras, veja bem, um sexto para cada uma. Se cada barra corresponde a 78 barras, tá vendo? Cada sexto corresponde a 78 barras. Então você pega 1, 2, 3. 3 vezes 78, 234. 1, 2. 2 vezes 78, 156. E o Carlos que ficou apenas com 1/6, 78 barras de ouro. Vamos falar um pouquinho sobre equação e mínimo múltiplo comum. Exercício proposto. Em uma adega há vinhos, uísque e cerveja no total de 90 garrafas. O número de garrafas de uísque e cerveja juntas correspondem a 4/5 do número de garrafas de vinho. E o número de garrafas de uísque supera o número de garrafas de cerveja em 20. Quantas garrafas de vinho tem a mais do que do uísque? Nós sabemos que a quantidade de garrafa de vinho mais a de uísque mais a de cerveja dá um total de 90. E também sabemos que a quantidade de garrafa de uísque mais a de cerveja corresponde a 4/5 das garrafas de vinho. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa primeira equação aqui e vamos fazer a substituição dessa parte. Pode ver aqui, W mais C. Tá vendo? W mais C. Em vez de W mais C, nós vamos pôr vinho mais 4/5 de vinho igual a 90. Logo, vinho mais 4/5 de vinho, que corresponde a isso aqui, né? W mais C, é igual a 90. Aí, como nós vamos fazer agora uma soma de frações, na soma de frações, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrando que, quando temos um número inteiro, o número que vai embaixo é sempre 1. Então, aqui, o número de vinho vai ser vinho sobre 1. E aqui o 90 vai ser 90 sobre 1. Portanto, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 1, 5 e 1 para poder fazer o restante da operação. Está aqui. O mínimo múltiplo comum nós sabemos como é que fazemos. Vamos colocar o 1 e o 5. E vamos pegar o número. Qual é o menor número que divide 5? É o 5. O 1 vai dar 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é igual a 5. Logo, nós vamos colocar o 5 aqui embaixo. E vamos. 5 dividido por 1 vezes V. Porque a regra de mínimo múltiplo comum, regra de soma de frações, indica que nós... Então, 5 dividido por 1 vezes V, 5V. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 4, 4V. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 90 igual a 450. Logo, nós vamos anular esse 5 que ele entrou aqui só para a gente fazer esse cálculo, tá certo? 5 mais 4V é igual a 450. Logo, 9V é igual a 450. V vai ser igual a 450 dividido por 9. V é igual a 50, ou seja, nós temos 50 garrafas de vinho. Sabendo que nós temos 50 garrafas de vinho, vamos aplicar a segunda equação, que é aquela vinho, uísque mais cerveja é igual a 4/5 de vinho. Então, logo, uísque mais cerveja é igual a 4/5 de 50. É 4/5 de 50. Como é que nós fazemos esse cálculo? Nós vamos pegar o 50, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ok? 50 dividido por 5, 10. 10 vezes 4, 40. Então, nós sabemos que o uísque mais cerveja vai dar 40. E também sabemos que a quantidade de cerveja representa a quantidade de uísque menos 20, ok? Isso aí foi dado lá na nossa pergunta, na formulação da equação, na formulação do problema. Então, se nós temos que a quantidade de vinho mais a quantidade de vinho menos 20 é igual a 40, logo nós teremos 2W vai ser igual a 40 mais 20. Por que mais 20? Porque ele está aqui como menos 20 e na equação ele passa, quando ele passa de um lado para o outro, ele muda a operação. Nós estávamos com a operação de menos, vamos passar para uma operação de mais. Então, passando menos 20 para cá, vai dar mais 20. Logo, 2W é igual a 40 mais 20.
Realizando a equação, 2W é igual a 60. Logo, vamos fazer novamente. Nós vamos pegar esse 2 que está multiplicando o W e vamos passar para cá dividindo. Ok? Inverso de multiplicação, divisão. Logo, W é igual a 60 dividido por 2. Logo, W é igual a 30. Ou seja, nós temos 30 garrafas de uísque nessa adega. Agora, uma resposta da pergunta. A pergunta era, quantas garrafas de vinho tem a mais do que de uísque? Ora, então, a fórmula que nós temos que fazer é garrafas de vinho menos a garrafa de uísque. Logo, 50, que era a quantidade de garrafa de vinho, menos 30, que é a quantidade de garrafa de uísque, então dá 20. Logo, temos que 20 garrafas de vinho a mais do que garrafa de uísque. Então, finalizando, nós sabemos que a garrafa de vinho mais uísque mais cerveja é igual a 90. Ou seja, 50 garrafas de uísque mais 30 garrafas de vinho mais a quantidade de cerveja vai dar 90. O que nós fazemos? Somamos os números. 50 mais 30, 80, mais C igual a 90. Logo, nós temos C vai ser igual. Ele está somando, passa para cá, subtraindo. 90 menos 80, a quantidade de garrafas de cerveja é igual a 10. Portanto, nós temos 50 garrafas de vinho, 30 garrafas de uísque e 10 garrafas de cerveja. Mais uma vez, peço para você, inscreva-se no canal, deixe um comentário, coloque lá, me dê uma ideia, me dê uma dica. Esse trabalho que a gente está fazendo, eu estou focando mais agora nessa parte de questões para a VUNESP. Então, em breve, eu estarei colocando mais questões aí para concurso. Você que é concurseiro, você que gosta de estar sempre em dia com a sua matemática, inscreva-se no canal, aperte o sininho e aguarde que a gente coloca aí para vocês aí mais material para vocês poderem estudar para suas provas dos seus concursos. Desde já, muito obrigado e boa sorte.